Prezados irmãos, podem sentar-se um instante. Hoje nós celebramos a solenidade da Sagrada Família. Possamos nós hoje olhar os valores que Deus colocou nessa Sagrada Família para que nós pudéssemos imitá-la, mas sobretudo pedir a sua intercessão por cada uma das nossas famílias. Nós vemos os erros graves do nosso tempo, por exemplo, a relativização do matrimônio, o divórcio, a união livre, a contracepção e o aborto. Nós temos também o perdo da fidelidade e da indissolubilidade do matrimônio. A crise da família é, no fundo, uma crise antropológica e moral, não causada de modo ao caos, ou seja, sem uma ordem. Foi algo querido por aqueles que são inimigos de Deus, mas nós encontramos os desígnios de Deus sobre a família e também o matrimônio. Nós sabemos que o matrimônio é instituído por Deus, é uma aliança de amor fiel e indissolúvel, elevada por Cristo à dignidade de sacramento. Nós sabemos também que o amor conjugal é total, fiel, fecundo e aberto à vida. A família, portanto, também é chamada de igreja doméstica, lugar onde a fé vivida deve ser também transmitida. Nós encontramos algumas indicações do magistério da igreja sobre a missão da família. Ela tem como uma primeira tarefa fundamental formar uma comunidade de pessoas baseada no amor, no diálogo, no perdão, muitas das vezes, as quais nós devemos nos deparar com as limitações daqueles que estão ao nosso redor. Sobretudo também na doação recíproca entre os esposos, pais, filhos e também as gerações seguintes e futuras. A segunda finalidade da missão da família é servir a vida. Isso inclui uma abertura generosa à procriação, ou seja, aos filhos, uma rejeição total da contracepção e também do aborto, defesa da vida desde a concepção até a morte natural, e a educação integral dos filhos, que é dever particularmente dos pais. Em terceiro lugar, participar do desenvolvimento também da sociedade. A família é a primeira célula da sociedade, escola de virtudes humanas, e também é um lugar onde nós iremos aprender os primeiros valores das quais irão marcar toda a nossa história. A família também, como um quarto elemento da sua finalidade, deve participar da vida e da missão da igreja. Como que a família pode evangelizar? Pelo seu testemunho fiel e de amor entre os seus membros, pela oração, pela educação cristã e pelo apostolado familiar. Nós encontramos essas indicações justamente no magistério da igreja. Temos algumas situações, é claro que quando nós olhamos para a Sagrada Família de Nazaré e a comparamos com as nossas famílias, nós encontramos nas nossas famílias, muitas das vezes, são famílias feridas, separadas e divorciadas. Nós encontramos algumas situações particulares, sobretudo sobre os divorciados recasados, que não podem comungar, mas continuam sim como membros da igreja. Temos também a realidade das mães solteiras e os casamentos mistos, que muitas das vezes são também ocasião para algumas brigas entre os esposos. Nós encontramos também essa relação dessas dificuldades, sobretudo na Familiares Consórcio, o qual o Papa São João Paulo II, exortando as famílias para que encontrem em Cristo a raiz e o fundamento da sua vida cristã.
nós encontramos algumas indicações também do próprio Papa São João Paulo II, que vai nos afirmar que a família é de fato o modo pelo qual Deus quis que o homem e a mulher se tornassem uma só carne e para assim dar a vida a muitos filhos de Deus. Nós encontramos, por exemplo, que os fundamentos do pensamento marxista e comunista vão contrariamente à realidade familiar. No marxismo clássico, especialmente em Marx e Engels, a família não é vista como uma instituição natural fundada na complementariedade entre o homem e a mulher, mas, segundo Marx e Engels, a família é um produto histórico causado pelo Estado, condicionado pelo modo de produção. A sua única finalidade seria, portanto, a produção. Ela é funcional à manutenção também da propriedade privada, vai dizer Marx. Mas para a Igreja, a família é anterior ao Estado. Ela é fundada na nossa própria natureza humana e elevada por Cristo a nível de sacramento. A redução da família à lógica também da luta de classes proposta pelo comunismo. O comunismo interpreta a família como espaço de opressão, sobretudo do homem sobre a mulher. É também um mecanismo de transmissão da propriedade, instrumento ideológico da burguesia. Para o cristianismo, de modo contrário, a família é uma comunhão de pessoas, não um campo primário de conflito, mas, sobretudo, a família para a Igreja nasce do amor oblativo, não da dominação do homem sobre a mulher. Nós encontramos também, como inimigos da família, a dissolução do matrimônio como uma união, uma instituição estável. E no ideário comunista, o matrimônio permanente tende a ser de modo relativizado. O vínculo conjugal é subordinado à utilidade social. A indissolubilidade é vista como opressiva, mas para a Igreja a indissolubilidade protege o amor dos cônjuges, a dignidade da mulher, sobretudo, e também o bem dos filhos. Nós encontramos, sobretudo, com a linguagem da Igreja, que a família é um lugar, sobretudo, também de uma doação definitiva, não provisória. Nós encontramos também como uma consequência da ideia comunista, justamente a coletivização da educação dos filhos, ou seja, o ponto central do comunismo é retirar da família o papel primário da educação dos seus filhos, sobretudo dos pais, transferir esta função ao Estado ou, de modo coletivo, a outras instâncias. Para a doutrina católica, os pais são os primeiros e principais educadores. Nós encontramos essa indicação na Familiares Consórcio e também na Gravissimo Educationis. A família, portanto, segundo a Igreja, não é delegada do Estado. O Estado é sim subsidiário à família. Nós encontramos também, como a proposta marxista e comunista, a separação entre sexualidade e fecundidade. O pensamento marxista posterior, especialmente nos regimes comunistas, promoveu a liberação sexual, a contracepção e aborto como políticas públicas de controle de natalidade e também de dissolução da família. Eles dissociaram a sexualidade, o matrimônio e também a geração da vida. Separar, portanto, o amor, corpo e fecundidade falsifica o significado esponsal do corpo humano, a qual nós temos como um grande sinal para nós a Epístola de São Paulo aos Efésios, que vai dizer que o amor entre o homem e a mulher deve, portanto, aurir como fonte da sua vitalidade
justamente o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja por nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo deixa de ser uma linguagem do dom, portanto, na linguagem marxista, e torna-se um instrumento de prazer ou também de controle social. Mas somente a família não ocuparia aqui um lugar de importância. Nós encontramos também na ideia comunista a hostilidade à família como igreja doméstica. O comunismo, sendo materialista e ateu, em sua forma clássica, rejeita o papel religioso da família, combate a transmissão da fé no lar, vê a religião como obstáculo à consciência revolucionária, mas para a igreja, a família é lugar privilegiado de evangelização, lugar aonde nós iremos aprender as nossas primeiras orações e também virtudes e valores cristãos. A família também é o lugar aonde deveria nascer a oração entre os pais e filhos, e também a família é o lugar da formação moral das crianças. Nós encontramos nessa forma que o comunismo propõe à sociedade, à vida familiar, a supremacia do Estado sobre a vida familiar. Portanto, segundo o comunismo, o Estado é o ente supremo, a família é tolerada apenas enquanto útil. Os direitos familiares podem ser suspensos em nome, portanto, do coletivo. Para a doutrina social da igreja, isto viola vários princípios e, portanto, a igreja vai afirmar: a família não existe para o Estado, mas o contrário, é o Estado que existe para servir as famílias. Nós encontramos, prezados irmãos, também algumas indicações, sobretudo de modo direto, no Manifesto Comunista, que o matrimônio é burguês, é na realidade a comunidade das mulheres, as quais irão ser instrumentalizadas pelos homens. E a igreja vai nos afirmar que o amor conjugal exige a doação total da pessoa a uma outra pessoa. O corpo, só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. É pelas mãos dos pais que Deus irá dar a eles uma nova criatura, um ser humano. Nós encontramos, portanto, também na ideia comunista, os valores contrários e ataques diretos à realidade familiar. Mas uma outra circunstância que marca bastante a nossa época, que vem, é claro, de uma lógica consumista, que também tem como fundo o materialismo, é a lógica justamente da utilização. Para uma mulher, por exemplo, que não vê utilidade em ter mais um filho, é justamente proposta a ela e vem a ela, como instigação do mundo e do demônio, a questão do aborto. Mas se no início da vida, assim, o demônio e o mundo quer tirar de nós esta possibilidade de vida e também de vida eterna, nós encontramos também o descarte quando uma pessoa, após ter passado vários anos da sua vida, seja trabalhando, seja também se doando aos seus próprios familiares, nós encontramos que no final da vida as pessoas também estão descartadas, ou seja, os filhos muitas das vezes não querem dar aquilo que o próprio mandamento, o quarto mandamento, vai nos dizer, e que também a Sagrada Escritura nos inspira a cuidar dos nossos pais, tanto do pai quanto da mãe. O meu primeiro ano como diácono e também depois como vigário lá em Bom Jesus, eu tinha contato direto com a realidade de um abrigo de idosos, que comportava mais ou menos 82 idosos. Eu me deparava muitas das vezes com essa triste realidade, e tentava amenizar, sobretudo, com uma conversa familiar e próxima a eles, e também, sobretudo, por meio da administração dos sacramentos.
e da oração, eu me deparava muitas das vezes que os filhos de vários que estavam ali deixavam os seus pais por conta talvez uma enfermidade. Alguns, é claro, pensavam no bem deles, mas muitos viam apenas como uma possibilidade de tirar ali a sua própria responsabilidade sobre os seus pais. E muitos dos filhos, em algumas ocasiões, iam apenas atrás de seus pais para buscar alguma utilidade, ou seja, iam em busca da aposentadoria, ou seja, eles não estavam interessados nos pais, mas iam para buscar alguma forma de se beneficiar de uma forma econômica. E eu me deparei também muitas das vezes que essas pessoas que amaram seus filhos, se doaram aos seus filhos, no momento último da sua vida, elas estavam completamente sozinhas e solitárias. No próprio momento da morte, os seus filhos não vinham para se despedir dos seus pais. E eu, em algumas ocasiões, porque não tinha ninguém da família para poder assim receber o corpo de alguém que estava ali do abrigo, eu também ajudei os funcionários da funerária a retirar o caixão, porque não tinha ninguém. Se não tinha família, quem que estava lá? O padre. Então, além de dar os últimos sacramentos em vida àquela pessoa, eu tinha que fazer às vezes algumas coisas em relação também que deveria caber a uma outra pessoa. Claro que eu fazia com muita alegria, mas eu percebia que dessa forma é também uma demonstração que a nossa sociedade está completamente doente, tanto quanto vai matar uma criança inocente, quanto também quando rejeita o fim natural da vida humana. Portanto, prezados irmãos, nós temos essas realidades tristes que colocam para nós grandes desafios. Temos, portanto, como uma lógica comunista e também materialista, como efeito primário a destruição da família, e vemos também que toda a lógica materialista que vai contrária à doutrina católica coloca justamente o ser humano como algo, ou seja, como um objeto, não como uma pessoa digna e, sobretudo, como filho de Deus. Nós encontramos a doação total em Nossa Senhora e São José, mas, sobretudo, também nós encontramos na vida de Cristo uma indicação do seu total sacrifício, do seu sacrifício na cruz de amor por toda a humanidade. Nós devemos, desta forma, olhar neste dia para as nossas famílias, talvez em meio a tantas contrariedades e limitações, mas nós não podemos nos conformar com a realidade e a lógica que está aí, que é imposta a nós, seja pelos meios de comunicação também, sobretudo por meio da educação, que vai de modo paulatinamente colocar nas crianças e jovens esta ideia, que impõe modelos familiares que na verdade que não são famílias, que vai redefinir o que é o amor, aquilo que é o sucesso humano e a felicidade do ser humano em termos de produtividade proposto pelo comunismo e também em termos de consumo absoluto, que vai propor também para nós o consumismo. Isso vai enfraquecer as tradições, sobretudo a tradição da igreja, que depende da vida familiar, mas também enfraquece as próprias tradições familiares, tira a autoridade parental e também impossibilita a transmissão da fé. Devemos, se nós queremos ser fiéis a Deus, colocar, portanto, nas mãos de Deus as nossas famílias e também assumir o controle daquilo que cabe aos pais. Portanto, devemos ter como uma ideia clara que eles querem destruir a família, mas nós devemos pedir a Deus a proteção e também devemos agir para construir, portanto, famílias que devem estar sujeitas à igreja, a Cristo e a Deus. Portanto, prezados irmãos, possamos pedir à família de Nazaré que possa nos dar também, talvez não hoje ou amanhã, mas talvez no último instante da nossa vida, da vida de algum familiar nosso,
a salvação, ou seja, para que a nossa oração surja efeito, nós não devemos imaginar que as nossas famílias serão perfeitas. É claro que nós somos chamados a sermos perfeitos, mas nós encontramos também uma ocasião de nos santificarmos por meio destes tantos sofrimentos que as nossas famílias são acometidas no nosso tempo. E, portanto, possamos olhar para as virtudes da família de Nazaré. Nós encontramos na vida humilde de Nazaré tudo aquilo que nós precisamos ser. Portanto, devemos olhar que o ser humano não foi feito somente para produzir ou para consumir. Nós somos criados e feitos para amar, nós somos chamados a amar. Quando nós distanciamos do amor, é que virá, portanto, esta lógica, tanto da inutilidade das pessoas, quanto também da questão da liberdade, aonde uma liberdade é entendida de forma errada, vai, portanto, também destruir as famílias. Porque se alguém não me faz tanta lógica mais estar ao lado dessa pessoa, eu vou trocar. Se seguirmos essa lógica, nós iremos também trocar de igreja, de religião, e vamos de galho em galho. Ou seja, eles destruíram, portanto, esta lógica de amor às virtudes. As virtudes justamente nos colocam diante da própria realidade das coisas, e, portanto, quando nós, diante de uma sociedade doente, essa sociedade vai buscar formas alternativas àquilo que é natural e que Deus constituiu para a nossa felicidade. Portanto, vamos nesse dia rezar pelas nossas famílias, pedindo a Nossa Senhora e a São José que possam converter e salvar as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.